Então, eu acredito que o pilar fator de risco psicossocial é um dos grandes pilares estratégicos de todas as empresas. Empresas mais modernas, empresas que se permitem ser competitivas, ter uma boa reputação de mercado e principalmente seu crescimento sustentável do ponto de vista econômico. Porém, para isso, como bem colocado pelo Dr. Luiz Fernando, é muito importante que exista um início de uma jornada. E esse início dessa jornada é o pilar estar compliant com uma nova regulamentação. Apesar do mercado estar discutindo de N formas, várias maneiras de estar compliant, a gente coloca uma maneira muito mais simples e uma maneira muito mais prática de atingir esse pilar, que é o pilar estratégico, é o pilar que fundamenta o início de uma jornada estratégica, para que elas deixem de focar simplesmente em não levar multas ou penalidades pelo próprio Ministério, mas sim construam uma base bastante robusta em relação à sua estratégia e à sua competitividade. Por quê? Porque eu posso falar e vamos trazer valores e números muito práticos do que isso está representando hoje. Muito antes de uma multa, de uma penalidade, o afastamento previdenciário. A simples ausência de um colaborador é perda de produtividade. O afastamento previdenciário, que existe uma correlação de nexo causal, já impacta no fator acidentário, que é uma carga tributária. E todos esses números são muito maiores do que a multa aplicada. Não que ela não seja uma penalidade factível, uma penalidade que simplesmente, né, posiciona uma regulação, mas existe um fator estratégico mais importante. Falando especificamente desse pilar estrutural fundamental em ser compliant, são 4 passos relativamente simples para chegar neste número. O primeiro passo é a identificação dos riscos. O que nós entendemos? Todos os riscos que algumas empresas já medem, os riscos físicos, químicos e biológicos, já existem as suas formas de mensuração. O psicossocial também. Então, o risco psicossocial, ele vai ser mensurado através de questionários. Esses questionários preferimos utilizar questionários já validados, mesmo que não desenvolvidos no Brasil, porque há muito tempo são implementados em outros países, mas são questionários que cientificamente já têm uma validade, as suas dimensões, as suas pontuações para chegar num plano de ação. 2 grandes questionários são validados globalmente, o HSE, que foi publicado no Reino Unido, e o COPSOC, que foi publicado na Dinamarca. São questionários que existem dimensões e várias perguntas, existem as suas adaptações traduzidas e um pouco mais resumidas, mas enfim, são questionários que já são disponíveis, eles são aplicados por grupos homogêneos dentro da empresa, ou seja, então por diferentes setores e funções de uma maneira anonimizada, para que exista uma credibilidade maior nas suas respostas. Através de ferramentas e plataformas, eles podem ser aplicados e, a partir dessas respostas, parte-se para a segunda etapa, que é a classificação. O quão severo é cada risco? E aí, citando exemplos de alguns riscos, como, por exemplo, o assédio moral, o isolamento no ambiente de trabalho, pressão por prazos curtos, estresse ocupacional, enfim. Todos eles podem ser mensurados através de matrizes, existem N matrizes para essa mensuração. O que nós sugerimos é que utilizem as mesmas matrizes já utilizadas para os outros riscos. Isso vai facilitar muito os times de recursos humanos, de saúde e de segurança a fazerem uma base relacional já utilizada pela empresa. Depois dessa classificação, implementa-se um plano de ação. E esse plano de ação vai depender muito desse diagnóstico inicial. Quais foram os principais riscos? Quais são aqueles que a empresa irá endereçar no período de 6 meses, de 3 meses, de 12 meses? E trazemos aqui algumas ferramentas e alguns processos relativamente simples e básicos que, dentro de um plano de ação, já mostra a movimentação da empresa em direção à compliance. Como, por exemplo, canais onde os colaboradores possam fazer comunicações, como os canais de denúncia, os canais de escuta, que anonimizadamente eles poderão colocar suas vivências e experiências no dia a dia, de tal maneira a ter uma atuação mais preventiva. Treinamentos de lideranças e workshops serão realizados continuamente nas empresas para capacitar as pessoas sobre a importância de prevenção desses riscos,
sobre quais são os impactos negativos desses riscos, quais são as principais condutas a serem tomadas em situações distintas e, obviamente, uma revisão de políticas e de documentos que a empresa já tem. A gente traz esses como algumas formas relativamente simples, muitas empresas já fazem, é só uma questão de adaptação para essa nova realidade e essa nova regulação. E a partir disso, segue-se o monitoramento contínuo para ver a eficácia deste plano de ação. Essas mensurações são feitas continuamente, a partir de períodos específicos pré-estabelecidos, dependendo muito do diagnóstico inicial. Se a empresa tem um grande número de riscos com uma severidade e uma gravidade muito alta, o que a gente sugere são planos de ações em prazos mais curtos e o monitoramento mais contínuo para ver se existe uma efetividade. E aí, a partir dessas informações, identificamos, classificamos, fizemos um plano de ação, nós temos sim a movimentação e já estamos compliants com essa nova regulamentação. Dentro desses processos, exige a inclusão desses riscos junto aos outros riscos do Programa de Gerenciamento de Riscos do PGE. E assim, nós vamos experimentando quais são os planos mais eficazes para cada empresa e, obviamente, já nos traz para um posicionamento estruturado. Já temos um pilar de compliance, já conseguimos fazer as discussões com os reguladores de uma maneira mais estratégica do que atualmente as empresas estão posicionadas.